Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara pode aumentar o valor mínimo obrigatório a ser gasto pelo governo na área da saúde. Está pronta para ser votada em plenário a proposta de emenda à Constituição que, ao final de 6 anos, eleva para quase 20% da receita corrente líquida da União, o que deve ser usado em ações e serviços públicos de saúde. O governo é contra esse aumento de despesas no momento em que a economia sofre uma retração, mesmo com o aumento na demanda de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A cada mês, mais de 13 mil pessoas perdem a cobertura dos planos privados de saúde. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar perguntando a opinião dos senhores a respeito dessa proposta, levando em consideração que o governo procura aprovar novamente a desvinculação das receitas da União e defende que o orçamento seja ainda mais desvinculado. Deputado Jorge Sola. Olha, eu acho que não são coisas completamente incompatíveis, apesar de, à primeira vista, caminharem em direções opostas. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio orçamentário entre uma boa margem para o governo poder definir a alocação em cada momento e ter capacidade de remanejar diante das ações necessárias, dos investimentos necessários, mas nós não podemos perder de vista também que áreas estratégicas precisam ter uma amarração, uma garantia orçamentária. Isso, a saúde e a educação, são duas áreas que não podem dispensar uma previsão estabelecida e que seja regularmente cumprida. Por isso que eu acho que não há necessariamente completa inadequação em você pensar um orçamento que tem uma boa margem de desvinculação, mas garanta a vinculação em áreas estratégicas como saúde e educação. Obrigada, deputado Jorge Sola. Deputado Vitor Lippe. Bem, eu entendo, óbvio, que nenhum governo quer ser engessado, isso é natural. No entanto, nós estamos falando de um bem essencial da população, que é a saúde. E a saúde pública do Brasil é certamente a maior garantia social do povo brasileiro. São 150 milhões de brasileiros que vivem e dependem diretamente do Sistema Único de Saúde. Então, existe uma responsabilidade do Estado, segundo a Constituição de 1988, que nós temos que dar um atendimento universal, ou seja, a todos os brasileiros, e integral, atendendo a todas as necessidades dos brasileiros, antes dele nascer, quando ele ainda está na barriga da gestante, da mãe, e esse bebezinho, quando nascer, vai ter o seu atendimento até o seu último dia de vida. Naturalmente que isso exige uma responsabilidade de todos nós para garantir os recursos mínimos para a saúde. E nós sabemos que a responsabilidade dessa casa, do deputado Jorge Sola, que é uma pessoa também vinculada ao Sistema Único de Saúde, é que os recursos que nós temos hoje são insuficientes. E a última emenda constitucional que foi feita para garantir os recursos da saúde, na verdade, ela criou uma distorção. Um tiro no pé, né? Ela criou uma distorção. Veja você que há 2 anos atrás, o orçamento de 2014, nós tínhamos um pouco mais do que 100 bilhões de reais para a saúde e agora essa emenda constitucional garantiria algo em torno de 90 bilhões, ou seja, menos do que há 2 anos atrás. É impossível, nós já sabemos que os recursos são insuficientes. Isso porque vinculou também ao PIB. E nós temos que adequar a nossa... Né, Jorge? O Jorge também, eu sei que comunga disso, nós temos que adequar os recursos da saúde pública às necessidades do povo. Ela mudou. Hoje nós, vamos dizer, temos um gasto muito maior do que nós tínhamos há 10 ou 20 anos atrás, porque a população vive mais, felizmente. Então, hoje a população chega
a 75, 80, 85 anos, quantas pessoas vivem mais do que 90 anos, e ela vai receber assistência de saúde até o dia que ela morrer. Além disso, a incorporação tecnológica, ou seja, a medicina oferece muito mais. Os recursos que a população exige são muito maiores e nós temos que disponibilizar todos os recursos para a população. É diferente de 20 ou 30 anos atrás, quando nós usávamos quase só raio-x. Hoje nós temos ultrassom, tomografia, ressonância magnética, tratamento para doenças crônicas. Hoje nós temos grande parte da população faz tratamento crônico. Para você ter ideia de alguns números que nós poderíamos trazer aqui, nós temos hoje 40% dos adultos do Brasil têm hipertensão arterial. Então, tem pressão alta e precisa de medicamentos. Quase 10% dos adultos são portadores de diabetes. Nós temos hoje 30 mil novos casos de AIDS todos os anos. Então, quer dizer, como é que a gente trata essas pessoas se não tiver recurso suficiente? E nós sabemos que a tabela do SUS, que repassa para os hospitais públicos, é insuficiente. É quase 40% menos do que o custo. Então, os hospitais estão fechando. Até porque não é reajustada com frequência. Porque não é reajustada há vários anos. Então, esse problema já vem de muitos anos, mas agora, acumulado com todas essas questões, acho que exige responsabilidade dessa casa de adequar esses recursos mínimos, né? Porque os municípios já não aguentam mais. Os municípios já estão tirando recursos da área de assistência básica, da assistência de consulta de especialidades e atendimento de especialidades para socorrer os hospitais. Então, nós estamos passando por uma crise muito grave de financiamento do SUS. Obrigada, deputado Vitor Rico. Esse é um ponto, me permita, que eu queria colocar, que eu tenho ouvido algumas queixas de lideranças importantes na sociedade dizendo que a saúde gasta muito, a saúde é um poço sem fundo. Isso é uma grande mentira, é um grande engano. O Brasil gasta praticamente metade do que a Argentina gasta em saúde pública em termos do PIB. E olha que o nosso sistema é muito mais amplo, tem uma cobertura... Sem dúvida. Muito maior do que a cobertura do sistema argentino. E nós temos uma evolução positiva do ponto de vista da alocação. Se nós pegarmos do início do governo Lula, 2003 para cá, nós tivemos um aumento de 372% na alocação de recursos federais em saúde, que dá um aumento real de 60%. O que nós precisamos lembrar, aí pode dizer, mas se aumentou tanto, por que precisa aumentar mais ainda? Primeiro, o Vitor já colocou aqui, a mudança do perfil demográfico, a mudança do perfil epidemiológico. Além das doenças crônicas, é bom lembrar também que os nossos jovens sofrem e demandam o serviço de saúde em função da violência, dos acidentes. Então, o sistema de saúde está chegando hoje a um conjunto mais amplo de pessoas que antes não tinham acesso, não tinham cobertura. Hoje, e com demandas cada dia mais onerosas. Infelizmente, o Brasil hoje está enfrentando uma nova condição, uma epidemia de microcefalia, que vai demandar e muito... Está demandando um esforço muito grande. Da área da saúde. Agora, eu queria até perguntar, tirar uma dúvida, porque há vários anos foi questionada a questão do investimento em saneamento básico como sendo ou não investimento em saúde, levando-se em consideração que, de acordo com a OMS, a cada real investido em saneamento básico, R$4 seriam economizados em saúde, porque as crianças, principalmente, as pessoas não ficariam doentes. Isso seria ou não incluído em saúde? Olha, que investir em saneamento tem impacto positivo na saúde, não tem dúvida. Investir em educação tem impacto extremamente positivo na saúde. Tem estudos que mostram que quanto mais anos de educação a mãe tem, a redução diretamente na morbidade e na mortalidade infantil. No entanto, o que nós estamos discutindo é gastos em ações e serviços de saúde. Ações preventivas, ações de diagnóstico, tratamento e recuperação. Então, é um conjunto de serviços e ações que merece uma alocação específica. Nós não estamos dizendo que saneamento não é importante. Você falou aí da questão da zika, da dengue. Nós vamos ter que investir mais em saneamento. Não acontece por acaso a epidemia, a presença do Aedes aegypti, é porque nós não temos água corrente em todos os domicílios, tem que armazenar. Nós não temos tratamento adequado dos resíduos e isso todos são focos de reprodução do mosquito. Mas é porque muito do que é necessário em gasto em saúde poderia ser economizado se fosse utilizado para o saneamento básico. É uma questão de gestão. Mas esse é o tipo do falso dilema, porque às vezes também eu penso assim, melhor prevenir do que remediar. Claro, mas nós temos que prevenir e temos que remediar ao mesmo tempo. Vitor foi prefeito, não dá para fechar
um serviço de saúde no município para investir em saneamento. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Sem dúvida, ambas as questões são importantes. E o Brasil também tem grandes carências na área de saneamento, o que nos assusta muito, né, Jorge? Nós temos aí números da saúde que mostram, do saneamento no Brasil, que 30 milhões de brasileiros não têm água tratada. Né? E quase 100 milhões de brasileiros não têm a rede de coleta de esgoto. O afastamento do esgoto. Então, nós também, lógico que isso também impacta nos custos da saúde, então nós temos que tratar isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que se saneamento ele atua principalmente na saúde das nossas crianças, impacto. Hoje nós estamos falando de novas demandas, porque a cada dia estão surgindo novos medicamentos, novos tratamentos, e nós precisamos. Obviamente, a responsabilidade nossa é garantir a melhor assistência à população. E é impossível com os recursos que nós temos, como foi dito aqui pelo Jorge. Nós utilizamos muito menos recursos do que em outros países. Nós fazemos, na verdade, um grande milagre. É que está havendo vamos dizer, só que a situação de hoje está tão difícil, porque a gente faz tudo para todo mundo. Imagine o gasto que isso exige. Você sabe o custo que hoje as pessoas que têm hepatite, por exemplo, no Brasil têm? Quantos milhares de reais custam por mês? Ou os pacientes portadores de vírus HIV, todos os meses, ou os pacientes que têm insuficiência renal, que são centenas de milhares de brasileiros, e eles não podem ficar sem assistência. Então, nós que estamos no setor saúde, estamos vivendo uma angústia muito grande, porque nós sabemos que precisa e sabemos que os recursos são insuficientes. Não há saída. Lógico que nós temos o problema do equilíbrio financeiro do governo, mas essa é uma prioridade absoluta e é uma responsabilidade dessa casa. Deputado Jorge Sola, vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, porque o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é a proposta de emenda à Constituição que aumenta o investimento mínimo da União na área da saúde. Participam dessa discussão os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Deputado Jorge Sola, o deputado Vitor Lippe comentou a questão dos medicamentos, mudança de perfil de medicamentos, inclusive. Eu queria que o senhor comentasse esse detalhe, mas também levando em consideração a questão da judicialização da saúde, onde muitas vezes o gestor teme e cede a demandas por medo de ir para a cadeia, de ser penalizado. Então, assim, antes eu queria chamar a atenção que nós estamos falando de uma política pública, o Sistema Único de Saúde, que ao contrário do que o senso comum passa, ela é para todos realmente. Não existe nenhum brasileiro que possa dizer eu não uso o SUS. A diferença é que tem um terço da população que, além do SUS, utiliza um plano de saúde, tem acesso a outra forma de assistência. Do mesmo modo, é muito comum a gente ouvir dizer assim, essa questão do medicamento me chama a atenção desse aspecto, é comum você ainda ouvir falas do tipo, SUS é medicina pobre para pobre. Isso é outra mentira, é outra inverdade. Mais de 90% do tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, transplantes chega a 95%, cirurgia cardíaca e medicamentos de alto custo passa de 97% os tratamentos bancados pelo Sistema Único de Saúde, inclusive para quem tem plano privado de saúde muitas vezes. Então nós estamos vivendo uma mudança no padrão de medicamentos, então, ampliando a produção de medicamentos biológicos com um custo muito mais elevado, novos recursos terapêuticos, e isso muitas vezes gera uma demanda judicial, que é natural, a gente entende que a família vai buscar, né, alcançar todos os recursos disponíveis. Mas o grande dilema da gestão é com um orçamento finito que você tem. Um cobertor curto. Cobertor curto, você esticar ao máximo esse cobertor, cobrir o máximo do corpo de 200 milhões de brasileiros que precisam do Sistema Único de Saúde. Por isso, eu acho que precisa aperfeiçoar a forma como a Justiça lida e, claro, melhorar a parceria com o Sistema Único de Saúde. Você brincou da ameaça de prisão, eu fui secretário de Saúde Municipal, fui do Estado,
e fui do Ministério da Saúde, e não foi uma nem duas vezes que nós recebemos, muitas vezes, ordens judiciais para tratamentos que tecnicamente não tinham indicação, para medidas que todas a área especializada apontava que seriam ineficazes e, infelizmente, uma determinação judicial você tem que cumprir. Mas eu acho que a gente está caminhando, inclusive, para definir melhor, regulamentar, estabelecer parâmetros para que essas medidas não venham a comprometer ainda mais os parcos recursos. É bom sempre lembrar, nós temos um sistema subfinanciado que fez muito e tem feito muito com o pouco que tem. E aí eu queria lançar também uma crítica à ideia que passa assim, o problema do SUS não é de financiamento, é de gestão. Melhorar a gestão sempre vai precisar melhorar. A saúde, a educação, qualquer política pública sempre passa por necessidade de aperfeiçoamento. O problema é que no Sistema Único de Saúde, além de continuamente você precisar melhorar a gestão, ele vive em crônico subfinanciamento. Nós não podemos manter tudo que as três esferas de governo gastam na saúde, somadas, dá menos do que uma passagem de ônibus por habitante por dia, em qualquer grande centro urbano. Para o paciente, eu brinco muito que é mais caro, a maior despesa é o paciente chegar ao serviço de saúde. É mais caro ele se deslocar de ônibus para ir e se voltar a pé ou de carona, do que tudo que o sistema de saúde gasta com o conjunto dos pacientes no nosso país. Então nós temos que aumentar o gasto em saúde e temos que buscar fontes para isso. E aí o debate, eu acho que além da PEC, nós vamos precisar discutir mudanças na tributação. Nós estamos completando 28 anos que a Constituição brasileira aprovou um sistema de saúde com essas características. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou ter um sistema de saúde público, universal. E essa mesma Constituição aprovou, por exemplo, a tributação das grandes fortunas. E até hoje não foi regulamentada. Nós temos uma base tributária que onera no consumo. Quem mais paga é quem menos tem. Nós temos necessidade de buscar melhorar a tributação para aumentar a receita e, com isso, fortalecer as nossas políticas, inclusive o Sistema Único de Saúde. Fabiana? Obrigada, deputado Jorge Sala. Deputado Vitor Lippe, principalmente o comentário do senhor sobre essa questão das grandes fortunas, não regulamentada ainda, estabelecida na Constituição, mas não regulamentada. Olha, Fabiana, se tem uma responsabilidade dessa casa, nós estarmos sintonizados com a necessidade das pessoas. Nós estamos aqui representando todos os brasileiros. Então, nós temos aqui deputados de todas as regiões brasileiras. E hoje, das pesquisas que eu conheço, a reclamação número 1 do brasileiro é a saúde. Então, qual deve ser a prioridade absoluta dos nossos deputados? Melhorar a saúde. Agora, realmente, a gestão está comprometida hoje, porque o subfinanciamento é tão grande, eu já vou responder a sua pergunta, é tão grande que isso compromete a gestão. Eu vou citar alguns números. Hoje, o repasse que é feito para os hospitais filantrópicos, porque hoje metade do atendimento da população, mais da metade, é feito através das santas casas de hospitais semelhantes. Muito bem. E esses hospitais recebem 40% menos do que o custo real. Os médicos recebem por consulta R$10. Imagine o custo de uma consulta, que você está considerando uma série de coisas, o profissional recebe 10. Ele acompanha um paciente internado, recebe 10, 20 reais para acompanhar um paciente internado, quer dizer, por dia, né? Então, nós estamos com... As Santas Casas não conseguem contratar os médicos. Pior, não conseguem pagar os médicos. Então, o que acontece? Na minha região, deve ser assim lá na Bahia também, na região de Sorocaba, todas as Santas Casas da região de Sorocaba estão sob intervenção, ou seja, elas estão quebradas, houve uma intervenção ou do município ou do estado, e aí os municípios estão usando os recursos que deveriam ser para outras coisas, estão utilizando para pagar o financiamento hospitalar. E o financiamento hospitalar, a responsabilidade é do governo federal. Então, quem é que tem que garantir isso? Isso é a lei. E quem é que faz a lei? Somos nós, deputados. Então, nós temos uma responsabilidade. Lógico que vai ser uma briga com o ministro da Fazenda e etc, etc. Mas a responsabilidade, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Se você liga a televisão, dia sim, dia não, você vê
o que está acontecendo, a desassistência nos hospitais, a dificuldade das áreas de urgência e emergência, né? Estão sendo reduzidas as cirurgias no Brasil. Nós não podemos deixar acontecer isso. Nós já estamos com muitos problemas, mas você deixar alguém que precisa de uma assistência médica sem assistência é algo que nós não podemos de forma nenhuma aceitar. Lógico que isso passa pelo que você falou. Bom, e como é que nós vamos fazer isso? Também nós temos uma responsabilidade aqui de ter o equilíbrio fiscal e tal. Eu entendo até que é uma responsabilidade até maior do governo. Também, né? Porque o governar... Onde achar a receita? Governar é definir prioridades. Lógico, você pode definir, eu vou financiar isso ou vou garantir a saúde. Nós entendemos que hoje, nós que conhecemos bem a saúde, viemos do sistema público de saúde, sabemos que a situação, nós estamos passando pelo pior momento do SUS de todos os tempos. Isso está diminuindo a credibilidade do sistema, está sucateando o sistema. Nós tivemos centenas de hospitais que fecharam nos últimos anos. Então, você fala, o a pior situação momento é muito do SUS grave. e é um momento no qual... Dramático. E é um momento no qual vários brasileiros que estavam contando Sem com plano dúvida. de saúde estão voltando. Nós estamos com 10 milhões de desempregados, tivemos 1,5 milhão de desempregados, né? Foram fechados 100 mil lojas no Brasil no ano passado. Quer dizer, isso acumula, obviamente, a necessidade do SUS. E sem dizer que a gente sabe que saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Quando a pessoa está desempregada, tem 55 milhões de brasileiros que não conseguem pagar suas contas. Eles estão inadimplentes. Essa pessoa não tem saúde. Ela não vai dormir bem, ela vai ter enxaqueca, ela vai ter problemas gastrointestinais, ela vai ter estresse e ela vai para onde? Para o sistema público de saúde. Então, o SUS, na verdade, ele vai acolher todas as questões relacionadas a essa insegurança social que nós estamos vivendo, essa instabilidade econômica, mais ainda um motivo para que a gente dê atenção, né, e dê condição para os médicos, para as santas casas, para os serviços públicos atenderem com dignidade a população. Eu estou absolutamente convencido que essa é uma das principais responsabilidades dessa casa. E nós vamos lutar para que isso seja aprovado. Agora, lógico, aí se tiver, eu vi de um deputado do PT, conversando sobre isso, ele falou, bom, e como é que ficam as finanças? Só que se a gente aumentar impostos, lógico, ninguém aqui é hipócrita, a coisa não cai do céu. E eu falei, bom, deem as sugestões para nós avaliarmos. CPMF nem pensar, que isso já é um compromisso da oposição que não vai passar. E ele falou uma outra proposta, Sola, que eu achei muito interessante. Ele falou, então e se aumentar, por exemplo, o imposto sobre as bebidas e o cigarro? Eu falei, ótimo, porque eles acabam aumentando as doenças. Então, eu acho que a gente pode onerar aqueles setores que estão, na verdade, contribuindo para aumentar as filas do SUS. Eu seria favorável, eu acho muito coerente. Vitor, não falta alternativa para aumentar exatamente, a receita. Não falta. Nós já falamos aqui, taxação de grandes fortunas, Sim. Taxação de heranças, mudança no imposto de renda para as faixas mais elevadas pagarem mais e aumentar a isenção das faixas mais baixas, fazer justiça fiscal. justiça É uma proposta fiscal. que a bancada do PT já apresentamos. Que essa nós vamos avaliar. Taxações de serviços e produtos dessa natureza. Você falou de bebidas, mas tem outros também, agrotóxicos e outros cigarro, que podem ser taxados, deveriam ser mais taxados. Nós temos várias alternativas. Isso é importante que seja discutido. Agora, eu queria recolocar uma questão que, em geral, é óbvio que investir na saúde impacta ao você aumentar a prevenção, reduz o adoecimento, reduz gasto de previdência social, reduz afastamento das pessoas do trabalho, aumenta a capacidade produtiva. Tudo isso é importante, mas geralmente, inclusive as áreas econômicas, esquecem que a área de saúde é uma das áreas que mais gera emprego, que mais distribui renda. São postos de trabalho, inclusive, desde postos de qualificação educacional mais incipiente até postos que exigem uma formação mais diferenciada. E o setor saúde, nos momentos de crise econômica, é o setor que menos perde postos de trabalho. Você vê que Vitor falou de fechamento de lojas, de redução de emprego, mas nós não vemos anúncios na mídia de redução de postos de trabalho no setor saúde. Só que nós precisamos manter esses postos de trabalho. Eles são essenciais, inclusive, em um momento como esse, que a gente está preocupado em assegurar a empregabilidade. Então, o setor saúde tem que ser visto como setor de investimento. Investimento na saúde do cidadão, com isso reduzindo gastos previdenciários, aumentando a capacidade produtiva e também de geração de emprego e distribuição de renda. Bom, deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no Brasil em Debate. Espero contar com os senhores em outras oportunidades. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado.
Eu conversei com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra ocasião. Até mais.